Bom dia a todos. Só para saber se está tudo ok com o som, por favor, me sinalizem aqui. Bem, hoje a gente prossegue com o tema que eu iniciei na aula passada, que são as síndromes psicóticas. Então, eu apresentei algumas questões iniciais, né, que fazem parte de todos os quadros psicóticos que a gente tem descritos no sistema classificatório, que a gente está usando o DSM-5 em particular, né? Já já eu vou falar dessas diferentes apresentações, mas aqui a gente está falando de alguma coisa que é comum em todos esses quadros sobre os quais a gente vai falar, que é a questão aí dos sintomas que são o coração do quadro psicótico, né? Então, o que que a gente vai ter aí como sendo constante em qualquer caso de psicose? A gente vai ter aí alguns sintomas como alucinação e delírios. Então, aquilo que a gente viu lá na função psíquica, pensamento, né, onde você vai ter o delírio como uma possibilidade de ocorrência de uma disfunção, né, do pensamento, aparece aqui. E, né, quando a gente falou de alucinação nos distúrbios sensoperceptivos, então a gente vai ter esse sintoma aparecendo aqui no caso das psicoses, né? O pensamento desorganizado, que às vezes pode ser mais ou menos desorganizado, mas às vezes é uma coisa que chama a atenção, né, de quem convive principalmente mais com aquela pessoa, que de uma hora para outra ela começa a falar coisas que não têm nexo, né, ou coisas que são incoerentes, ou sequer consegue manter uma conversação, dependendo do nível de confusão que a pessoa se encontra, é também um marcador dos quadros psicóticos, né? E um comportamento claramente bizarro, né? O que eles chamam de bizarro? Até na outra sala perguntaram, né? O que a gente pode considerar bizarro? Às vezes é uma avaliação que tem lá um certo nível de subjetividade, né? Porque o que é bizarro para mim, talvez para uma outra pessoa não seja. Mas quando a gente fala de comportamento bizarro, é alguma coisa que destoa muito daquilo que a pessoa era antes da crise psicótica. Então, era alguém que era muito sistemático, muito organizado, e começa a ficar com a sua rotina muito caótica, né? É alguém que era mais extrovertido, que conversava, que interagia, socializava, de repente essa pessoa começa a ficar trancada num quarto e não quer falar mais com ninguém, né? E se não querer falar mais com ninguém, às vezes acontece até em outros quadros e até outras situações de vida. Basta você estar meio entristecido, né? Você meio que entra num período sabático pessoal, né? Você não quer conversar com as pessoas. Isso pode acontecer com qualquer um. No nosso caso aqui, que a gente está falando do paciente psicótico, isso vai ter que acontecer junto com outros sintomas, né? Não é simplesmente o isolamento social que define um quadro psicótico, né? Mas é um deles, né? Aquela pessoa que às vezes realmente tinha um nível de sociabilidade maior e de repente começa a ter hábitos muito inusuais, né? A ponto de realmente chamar a atenção das pessoas ao redor, né? E aí a gente vai ter também, né, a questão da perda de contato com a realidade, né? Então é uma pessoa que fica, né, às voltas com o mundo que é somente o dela, né? Então a gente não tem condição de avaliar, né, o que essa pessoa está pensando no sentido da lógica interna dela. Então ela começa a conceber, por exemplo, né, de que ela tenha poderes de alterar os rumos da humanidade. Eu descobri que eu tenho um dom que me foi dado e que é um dom divino e que eu sou uma figura que só eu tenho esse predicado de repente modificar, sei lá, a rota dos satélites ao redor da Terra. Então, é um pensamento que ele é fechado em si, né? Só aquela pessoa tem esse tipo de pensamento. Você vai argumentar com ela, ela refuta as coisas que você diz, porque ela está imersa nessa espécie de mundo paralelo, né? E os sintomas paranoides, né? Essa questão de, às vezes, você ter um certo quê de persecutoriedade, então as pessoas não me entendem, ou as pessoas querem me prejudicar, as pessoas estão influenciando as minhas atitudes, existe alguma coisa de ruim que eu percebo que está por acontecer, baseado naquilo que eu percebo ao redor. Isso também faz parte de boa parte dos sintomas
psicóticos, dos quadros psicóticos que a gente recebe, às vezes, num serviço de saúde mental, né? Na prática, o que a gente tem são aqueles quadros psicóticos que eles surgem de uma maneira muito abrupta. Então, alguém que, por exemplo, está usando algum tipo de medicamento que tem um efeito psicótico secundariamente. Então, se a gente pensar, por exemplo, alguém que está tomando uma medicação muito potente para dor, né? Eu me lembro das minhas pacientes lá do Hospital Pérola Barton, né, que tinham câncer e que faziam uso de alguns opiáceos, né? Então, a gente está falando de morfe, tramal, morfina mesmo. Esses remédios, eles podem gerar sintomas psicóticos, né? É um efeito colateral que acomete algumas pacientes, que acomete algumas pacientes e outras não, né? Então, isso pode acontecer de uma forma abrupta, na medida em que você use uma certa substância, até substâncias, né, que você intencionalmente usa para provocar, às vezes, um estado alucinatório, né? A gente está falando aí de, sei lá, ácido, chá, enfim, coisas do gênero que podem ter esse tipo de efeito, até você ter aquele indivíduo que ele, progressivamente, ele vai se desconectando da realidade. E, às vezes, é uma coisa imperceptível mesmo, né? Essa pessoa, às vezes, vai tendo mudanças de comportamento que as pessoas vão começando a achar estranhas, mas não a ponto de se preocupar de uma maneira mais intensa. Mas pode acontecer disso ser construído, às vezes, ao longo de meses e até anos, né? Até chegar a esse ponto da pessoa ter realmente uma ruptura psicótica mais severa. Então, a gente tem diferentes formas como isso pode acontecer. E ainda falando aí, né, da questão dos efeitos, né, do estado psicótico, a gente tem alguns casos mais graves, e eu acho que algumas formas de esquizofrenia são um bom exemplo disso, né, em que a gente vai ter aquele paciente que fica numa condição, por exemplo, manicomial, aqueles chamados hospícios, né, que a gente tinha, ainda tem, diga-se de passagem, aí em alguns lugares no Brasil e no mundo também, aqueles lugares de longa permanência de pacientes que têm transtornos mentais como uma esquizofrenia. Essas pessoas, vocês já podem imaginar que muitas vezes ficam sem nenhum tipo de estímulo, às vezes com um tratamento que não atende às necessidades dessa pessoa, e essa pessoa vai tendo uma desorganização muito profunda da vida, né, exatamente por falta de um tratamento adequado, de alguma coisa que possa ajudá-las a se reorganizar, né? Hoje o cenário, ainda bem que é diferente, a gente tem aí, né, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, ele concentra muitas das ações que são voltadas para esse tipo de paciente. Então, você tem uma equipe multiprofissional que acompanha essa pessoa, né, o tanto quanto ela precisar. O CAPS também não trabalha com a ideia de internação contínua, ou seja, essa pessoa ela vai ter uma real reinserção social, então ela vai fazer o tratamento, volta para sua casa todos os dias. Raramente ela vai ter uma necessidade aí, talvez, de um monitoramento mais sistemático, e se precisar, a gente tem o CAPS 3, que oferece leitos de internação provisória. Tudo se faz muito no plano da ideia de que essa pessoa não tenha uma segregação social, né? Mas a gente tem, infelizmente, alguns lugares que ainda trabalham dentro dessa perspectiva, né? De vamos tirar o louco, aquela coisa que o Foucault falava, né? O louco como uma pessoa segregada e que temos que tirá-la da cena, né? Do convívio das pessoas. Mas nesse caso, né, das pessoas que estão institucionalizadas, como eu falei, às vezes a chance de uma desorganização mais profunda da vida e do comportamento, né, pode acontecer, né? Muitas vezes esse paciente também, né, ele vai ter um insight muito prejudicado, né? Então, o que a gente chama de insight prejudicado? É aquela pessoa que não consegue se aperceber que ela está numa crise psicótica, por exemplo, né? Então, as pessoas ao redor percebem, mas quando ela é indagada sobre uma série de ideias que ela compartilha, ela acha que aquilo é real. Ela vai dizer que sim, existe uma trama que está circundando ela, que interfere nos pensamentos, que interfere no seu cotidiano, né?
Então, por isso que muitas vezes uma pessoa que tem um surto, ela chega a contragosto, né, em relação aí à percepção de que precisa ajuda, ela vai ser levada por pessoas próximas, familiares, parceiro amoroso, amigos, colegas de trabalho, que acabam levando esta pessoa para alguma unidade de saúde mental, porque essa pessoa não, ela mesma não percebe que ela está precisando. Por outro lado, a gente tem pacientes que percebem sim, né? Aqueles pacientes que fazem parte, por exemplo, de planos terapêuticos, de grupos de autoajuda, essas pessoas elas vão desenvolvendo uma sensibilidade para perceber que, por exemplo, elas estão entrando numa nova crise. Né? Então, ele percebe, olha, estou dormindo menos, o meu pensamento está atrapalhado, percebo que eu não estou conseguindo me controlar, e essa pessoa ela vai tendo esse insight mais preservado. Né? E aí ela mesma vai buscar algum tipo de ajuda quando ela percebe que isso está acontecendo. Né? E aquilo que eu tinha falado, né, da ocorrência de um quadro psicótico de uma forma abrupta, né, o exemplo lá que eu falei do uso da medicação, ou de uma forma que a gente chama de forma insidiosa, né, que é essa que vai se alongando por um período de tempo, né, por meses, semanas, meses, até mesmo anos, até para que essa pessoa chegue a esse momento de uma ruptura mais severa com a realidade. Né? A Ana Júlia está aqui perguntando, professora, qual a realidade dos hospitais psiquiátricos públicos hoje em dia? São mais humanizados ou ainda há uma lógica manicomial? Ana, de verdade, assim, eu tenho contato com pessoas que trabalham ainda em hospital psiquiátrico e que me dizem que está uma mescla das duas coisas. O Água Funda, que é esse que eu trabalhei, ele migrou de um modelo mais hospitalar para um modelo mais ambulatorial. Ele trabalha muito na perspectiva do hospital dia, que lembra muito, por sua vez, o CAPS. Né? Então, a ideia de que o paciente ele vá lá, faça seu acompanhamento e retorne para casa. Né? Mas existem ainda aí, interior do Brasil, interior de São Paulo, não precisa ir nem muito longe, a gente ainda tem esses hospitais de longa duração. Né? Eles vêm sendo muito, assim, claramente desestimulados. Existe uma redução de leitos psiquiátricos aqui no Brasil e de um aumento de vagas em CAPS, porque a ideia é realmente inverter a lógica do tratamento que a gente tem, né? E é bom que seja assim, né? A internação ela é necessária em casos muito extremos e sempre, sempre por períodos bem breves. Né? Quando você pressente que o paciente ele precisa de algum aparato de proteção maior, porque ele está muito agitado, porque ele está com ideação suicida, porque ele está descontrolado emocionalmente no sentido de poder se machucar, poder fazer alguma coisa contra si. Então, isso sim faz a gente pensar numa necessidade de internação, mas volto a dizer, sempre muito breve. Não tem mais essa história de deixar uma pessoa o resto da vida internada. Tá? A Larissa está aqui perguntando, professora, isso do insight prejudicado seria o tipo de caso que a pessoa nega que está em surto, por exemplo, mesmo que as pessoas ao redor dizendo o que houve, ela disser exagero, que não foi nada disso. É um bom exemplo. A Nina está falando aqui, tem um no Morumbi, se eu não me engano. Ainda existe muito essa questão das comunidades terapêuticas, né? Quando você falou Morumbi, eu estava lembrando, Nina, exatamente disso, né? Aquelas comunidades terapêuticas que trabalham com a perspectiva da internação a médio e longo prazo, né? Principalmente para dependentes químicos. Isso ainda existe, né? Geralmente são serviços privados, né? Que se paga bastante caro para as pessoas ficarem, inclusive, é uma coisa assim de acesso muito restrito, financeiramente falando. Né? A Ariane está aqui perguntando, para se considerar uma síndrome, tem que ter vários surtos, ou por um tempo prolongado, ou é apenas uma combinação de transtornos? As duas situações, a gente pode ter aqui, eu vou mostrar já já um modelo que a gente pode pensar nas várias apresentações aqui dos quadros psicóticos, viu, Ariane? Acho que está aqui na sequência. A Nina está aqui acrescentando, né? Então, tem o Bairral, tem alguns hospitais que são vinculados ainda a convênios, né? O Santa Mônica, tem outros da rede pública, tipo o Água Funda ainda continua, a gente tem aí
o Pinel, que é ali na região de Pirituba, e tem outros que a gente ainda tem aí, que ainda tem esse modelo de internação, né? Mas sempre pensando numa questão aí de uma mudança, né? Eu já respondo a tua questão, viu, Arianita? Eu achei que era esse próximo slide, mas é o outro, né? Acho que é o outro, só para não dar uma gafe aqui. Não, esse aqui. Aguenta um pouquinho que eu já explico isso que você estava perguntando. Então, o que a gente está chamando aqui de surto psicótico, esse termo ele se popularizou, né? Então as pessoas falam, fulano está surtado, né? Isso já virou meio que um adjetivo, né, para as pessoas. É exatamente o momento em que a gente tem esse quadro mais perceptível, né, de desorganização emocional, alucinação, delírio, né? E geralmente é uma situação mais emergencial. A gente vai buscar ativamente aí algum serviço de saúde para ajudar essa pessoa que está nessa condição, né? Exatamente porque é uma pessoa que às vezes tem uma mudança muito abrupta, né, do seu comportamento, começa a ficar agitada, não dorme, né, em função, às vezes, desse pensamento todo muito desagregado, muito enviesado, essa pessoa não consegue descansar, essa pessoa começa a ficar muito é, é, atrapalhada aí, né, usando a expressão popular, atrapalhada aí na sua vida cotidiana, não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar. Então, a gente vai ter alguém que, às vezes, realmente precisa de uma assistência mais emergencial, né? E aí, a gente pode ter uma pessoa que tem um único surto e melhora, às vezes, ou espontaneamente, ou com tratamento, né? Ou ela pode ter novos surtos ao longo da vida dela, né? E vocês vão perguntar assim, o que desencadeia um surto? Né? A gente pode ter uma conjugação de coisas. A gente pode ter uma pessoa que tem uma vulnerabilidade emocional, uma vulnerabilidade biológica, né? Então, a gente tem vários estudos que têm sido feitos nos últimos anos, até décadas, tentando avaliar, por exemplo, se existe algum tipo de configuração genética que leve uma pessoa a desenvolver um quadro de esquizofrenia mais adiante. Será que a gente tem alguma questão neuroquímica que também seja uma espécie de vulnerabilizador para esse indivíduo? Será que esta pessoa que já tem essa predisposição diante de uma situação de peso emocional maior, talvez ela tenha uma facilidade maior de ter um surto? São essas coisas que vêm sendo discutidas, né, nos últimos tempos, né? Por que alguém que usa uma substância, né, uma substância de uso recreativo, né, usou uma droga numa rave, etc, etc. Alguns ficam bem depois e outras pessoas não. As pessoas, elas dão uma certa, né, enlouquecida momentânea e não saem disso. Então, talvez a gente tenha uma conjugação de fatores, alguns são um pouco mais conhecidos, outros nem tanto, para a gente pensar na questão do porquê que o surto acontece, né? E aí, no meio desses surtos, a gente pode ter uma pessoa que vá tendo perdas, né? É o caso aí de algumas esquizofrenias, onde a pessoa vai tendo uma deterioração da vida mental, né? Então, você vai tendo aquela pessoa que vai perdendo habilidades de socialização, habilidades cognitivas. Existem algumas pesquisas que vêm sendo feitas com pessoas que tenham, por exemplo, psicoses crônicas, como a esquizofrenia, e que perdas cognitivas, a gente está falando de memória, está falando de atenção, está falando de concentração, que vão acontecendo ao longo da doença. Esse é um outro viés de pesquisas, né, que faz essa interface entre psicopatologia e neuropsicologia. Então, a gente tem esses estudos também sendo feitos de alguns anos para cá, né? E que só para falar alguma coisa que eu vou, inclusive, mostrar já já, 2 vídeos que tratam exatamente disso, né? Tem pessoas que melhoram de uma forma muito significativa, mas elas continuam, às vezes, com algum sintoma que a gente chama de sintoma residual, né? Residual que vem de resíduo, é alguma coisa que fica mesmo com o tratamento sendo feito direitinho, a pessoa faz psicoterapia, faz emprego de alguma medicação antipsicótica,
mesmo assim ele vai ter alguns sintomas que permanecem, né? E aí, só para acrescentar ainda uma questão mais genérica, né? As síndromes psicóticas, elas podem acontecer em qualquer idade. O mais corriqueiro é que a gente veja a população adulta tendo esse tipo de quadro, mas a gente pode ter, por exemplo, psicoses infantis, e a gente pode ter também psicoses numa fase mais tardia da vida, né? Existe uma expressão que nem se usa mais, mas que ela é bem descritiva para falar sobre psicose na fase da maturidade, que é a parafrenia. Parafrenia é um quadro psicótico que vai acometer adultos mais maduros, pessoas até mais velhas mesmo, né, que começam a ter delírio, alucinação numa fase mais avançada da vida. Mas, a rigor, a gente vai ter, geralmente, a fase mais crítica em que vai surgir quadros psicóticos é a fase adulta, né? Desde o final da adolescência até lá os seus 40 anos. Essa é a fase em que a gente vai ter o maior número de casos de episódios de psicose, né, pensando numa população em geral, né? A gente pode ter um desencadeante claramente definido, às vezes um estresse psicossocial, o que faz uma pessoa, às vezes, diante de uma situação de guerra, desenvolver um surto psicótico e outras não. E aí entra aquela questão da teoria dos múltiplos fatores. Tem pessoas que têm uma resiliência maior diante de situações difíceis. Outras pessoas não, são pessoas que muito facilmente se desorganizam. Então, entra em cena isso, entra a história de vida, entra a vulnerabilidade biológica, ou então a conjugação de todos esses fatores, né? E aquela questão que eu falei, né, da esquizofrenia, né, em particular, ela vai aparecer muito na fase adulta mesmo. A gente tem até esquizofrenias infantis, mas são quadros raros de acontecer. O que a gente vai ter como fase crítica de surgimento de uma primeira crise psicótica que antecede um diagnóstico de esquizofrenia é exatamente o início da fase adulta. É a fase em que mais aparece essas primeiras crises. O Matheus está falando, o Juqueri ainda está ativo, apesar de não admitir mais pacientes. O Juqueri acho que é um bom exemplo, o Matheus lembrou super bem. Ele foi assim o protótipo do manicômio, né, que a gente tinha, com aqueles pacientes que ficavam longos períodos internados até pelo resto da vida, ingressavam na juventude, eram deixados pelas famílias, às vezes as famílias também desapareciam, então não tinha a menor possibilidade de você dar uma alta, pensando num retorno para o meio familiar, e muita gente que realmente passou assim décadas internado num hospital psiquiátrico. Eu já queria um bom exemplo. Agora ele passou por uma mudança, está passando por uma mudança no modelo assistencial, mas ele foi um bom exemplo aí de manicômio, a melhor maneira de dizer, né? Pior acepção da palavra, né? Para tratamento é necessária internação, a Ariane está falando, a internação, Ariane, é exceção. Hoje a gente tenta trabalhar sempre na perspectiva do acompanhamento ambulatorial, né? Internação ela é necessária? Quando a situação está muito disruptiva, né? Quando você percebe que a pessoa realmente está com um insight baixo, quando você tem um risco implicado, né, de que a pessoa possa fazer alguma coisa contra si, quando ela está tão desorganizada que a gente não consegue conter minimamente o que a pessoa possa vir a fazer, né, no sentido de se prejudicar, mas assim, não é a primeira escolha, com certeza não é. A Ana Júlia está falando aqui, professora, psicoses realmente irreversíveis, como o caso em que a pessoa está sendo tratada, mas mesmo assim ainda houve vozes? Sim. É isso que a gente chama de sintoma residual da esquizofrenia, né? Então, tem pessoas que têm esse tipo de situação, aliás, não é tão raro de acontecer. Ela consegue controlar alguns sintomas, mas alguns outros talvez persistam, né? Ou reapareçam em novas crises, né? E qual seria o tratamento nesse caso? De manutenção. Você continuar oferecendo aí, né, um aparato multiprofissional, psicoterapia, às vezes para a pessoa poder melhor lidar com situações críticas,
supondo que situações críticas possam aumentar a chance dela ter novas crises, então a psicoterapia ocupa um lugar importante, o emprego de medicação, de uma medicação que seja precisa para esse indivíduo, né, um acompanhamento por uma equipe para além do psicólogo e do médico. Então, no CAPS, por exemplo, Ana, é o que a gente pretende fazer, né, poder acompanhar dentro da perspectiva multiprofissional, né. O Matheus está aqui acrescentando, meu TCC em História foi sobre Juqueri, sempre lembro. Nossa, então você fez uma pesquisa documental grande, né, Matheus? Está aqui acrescentando aqui. A Letícia está falando aqui, né, professora, eu conheço uma pessoa que teve uma depressão muito forte decorrente da perda de um filho e ela começou a ter sintomas esquizofrênicos. São dois quadros diferentes ou um único quadro com dois sintomas? Boa pergunta, Letícia. Muitas esquizofrenias, elas começam... Professora, desculpa interromper. Eu tenho uma pergunta ligada à pergunta da Letícia, então Sim, eu queria perguntar junto, porque eu fiquei pensando também quando você comentou de casos onde a pessoa está entrando no surto e dela fica agitada, não dorme, fica cansada, tudo, e começa a atrapalhar a vida cotidiana. Eu fiquei pensando qual é a diferença disso com uma pessoa que está com uma depressão muito uhum, forte, que também não consegue descansar e tudo. uhum, É uhum. diferente no sentido de que a pessoa que estaria com sintomas somente de depressão não teria outros sintomas como o Isso. delírio ou a alucinação? Essa é a diferença? Essa é a diferença. O que vocês duas estão falando, e obrigado pela pergunta, porque eu acho que é legal para a gente esclarecer uma questão que ela é muito presente no campo aí das esquizofrenias. A gente tem muito, às vezes, o diagnóstico equivocado no início de quadro, porque a gente tem, por exemplo, pacientes que acabam se isolando, ficam sem conversar, sem interagir, abandonam as suas atividades, e a primeira hipótese que a gente vai ter é quase que inevitável, é que é um quadro depressivo, né? Muitas esquizofrenias começam dessa maneira. Porém, é isso que você estava falando. A gente vai tendo outros sintomas que vão se agregando. Então, essa pessoa começa a reportar que ouve vozes, ou começa a ter ideias que não são só de menos-valia. Essa pessoa, que é típico da depressão, né? São ideias de que está sendo influenciado, ou que tem alguma coisa que se destaca como muito diferente do que é uma depressão. E aí a gente vai pensar num outro diagnóstico, sim. Mas é comum começar com uma suposição de depressão e depois ter um outro diagnóstico como esquizofrenia, sim. Tá? Aí o Matheus está aqui só acrescentando, fiz no arquivo do Estado, cansou me ver, o arquivo do Estado cansou de me ver lá, por lá, mas o incêndio que teve, esse incêndio triste que teve lá no Juqueri, que se perdeu um montão de prontuários, né, uma história muito rica e importante que foi perdida. Infelizmente, não se sabe até hoje se foi um incêndio acidental ou criminoso, né, mas foi uma perda e tanto. A gente tinha prontuários, né, e coisas muito, do ponto de vista documental muito ricas ali que se perderam em definitivo. Professor, Oi, fala, Paulo. tem um mito, né, sobre síndromes psicóticas e infelizmente eu já presenciei, que falam que quando a pessoa está tendo surto psicótico, você deve dar um tapa na cara dela, né? Isso daqui eu já presenciei na minha família, né? Um familiar meu estava tendo um provável surto psicótico e outro familiar deu um tapa grande, né? Houve, lógico, briga depois disso. Mas eu gostaria de saber se tem algum fundamento hoje em dia, com a nossa psicologia mais humanizada, de dar o tapa na cara do psicótico para ele sair do surto. Não, não tem nenhum tipo de amparo científico, de forma alguma. Pelo contrário, você pode inclusive piorar o quadro da pessoa, né? A não ser que seja uma pessoa que esteja tendo um momento disruptivo que não seja psicótico e que ela precisa, ser alertada disso, mas certamente não é com um tapa, né? Talvez você tentar, conversar com essa pessoa na intenção de saber se ela está passando por uma fase difícil, por exemplo, que uma conversação daria muito conta disso, mas é um mito totalmente desprovido de razão, tá bom? Obrigado, professora. Ah, imagina.
Bem, tem muita informação aqui, não fiquem preocupados com isso, eu já vou decompor essa história toda aqui, mas só para a gente poder pensar um pouco, né, nos diferentes transcursos de desfechos de um quadro psicótico, tá? Então eu vou sair aqui um pouquinho da câmera, só, né, eu acho que dá para manter a câmera, ok. Obrigada, Lorena. Só para deixar um pouquinho mais amplo aqui o slide. Então, o que a gente pode ter em termos de quadros psicóticos? Eu vou começar da linha D para cima, tá? Então, a linha D fala de um paciente que teve um episódio psicótico. Vamos pensar nessa linha tracejada. Ali no A dá para ver que tem um tracejadinho em cima. Então, vamos pensar numa linha de normalidade, né, hipoteticamente, e a pessoa da linha D, ela teve uma queda, essa queda é considerada como se fosse uma disrupção aí nessa linha nesse aspecto da normalidade, né, nessa perspectiva da normalidade. Isso é um surto psicótico que ela talvez tenha tido, e aí eu explico ali bem no rodapé do slide. Então, o paciente ele tem uma única crise psicótica e melhora plenamente, né? Ou espontaneamente ou com tratamento. Espontaneamente é mais raro de acontecer, mas enfim, pode ser que aconteça. Vai ser aquela pessoa que teve uma crise psicótica, vai ser levado para um pronto-socorro de uma unidade de saúde mental, por exemplo. Vai ser feito aí um tratamento de emergência com essa pessoa e ela volta ao funcionamento anterior dela, depois de um certo tempo de tratamento, né? Aqui a gente pode pensar muito numa hipótese diagnóstica de transtorno psicótico breve, né? Que é aquela coisa que perdura de um dia até um mês, segundo os critérios do DSM-5. Até um mês você pode ter um quadro acontecendo com delírio, alucinação, pensamento desorganizado, comportamento mais diferenciado do que era o que a pessoa tinha antes, isso perdurando por esse período. Depois a gente vai ter na linha C, né, uma pessoa que está na normalidade, e aí ela vai tendo uma primeira crise psicótica, faz o tratamento, melhora. Depois ela tem uma segunda, uma terceira, uma quarta crise, mas ela melhora, né? E aqui a gente pode pensar, por exemplo, em alguém que tem um transtorno bipolar e que nas fases de mania ela tem sintomas psicóticos durante essa euforia, né? Então, ela tem em certos períodos, né, vivências psicóticas, mas ela melhora com o tratamento também, tá? Depois a gente vai pular e vamos para a linha 1, né, a linha A, na verdade. Então, aqui a gente vai ter uma pessoa que estava dentro da normalidade, né, ela tem uma crise psicótica, faz o tratamento, mas ela não volta ao funcionamento anterior. Ela fica sempre num patamar abaixo dessa linha de normalidade. Aqui a gente tem, muito provavelmente, um quadro de esquizofrenia, né? Porque você vai ter uma espécie de desconexão com a realidade que se mantém, né? Mesmo que a pessoa esteja plenamente tratada. Então, ela vai ter, às vezes, períodos em que ela vai ter audição de vozes, né? Ela vai ter um pensamento mais disfuncional, um pensamento mais persecutório, e isso se mantém como sendo uma espécie de regra, né, para a vida dela. O que a gente tenta, né? A gente tenta evitar, e aí eu respondo a colega que me perguntou da questão aí do quanto ter mais crises vai trazendo prejuízos cada vez mais intensos para a vida emocional e cognitiva do indivíduo. A gente tenta evitar que aconteça a situação B, né? Onde você tem uma pessoa que ela tem uma primeira crise, não melhora plenamente, e aí ela tem uma segunda crise, e ela vai ficando cada vez mais afastada, né, dessa normalidade, né, dessa linha de normalidade. É isso que a gente vai ver em grande parte dos internos de hospital psiquiátrico, tipo Juquiri, que Matheus estava aqui mencionando. Essa pessoa vai tendo crise após crise, e ela vai tendo um tratamento deficitário em vários aspectos, até que ela vai ficando cada vez mais voltada para o próprio mundo, né? E aí é esse paciente que a gente encontra, que a gente vai tentar, às vezes, conversar com ele, e ele não tem nenhuma coerência ou linearidade no discurso dele.
parece que ele está absorto dentro do mundo interno dele, vivendo uma realidade paralela, né? E isso acontece em definitivo, né? Então, na linha A e na linha B, a gente tem aí dois casos possíveis de uma psicose mais grave, né? No sentido de se não voltar para a normalidade, só que, com certeza, o paciente A, ele tem um melhor prognóstico do que o paciente B, né? Por isso que a gente vai evitando realmente que essa pessoa tenha novas crises psicóticas, né? Não, a crise psicótica, Maria Isabela está aqui perguntando, né? Ela é o que compõe, faz parte da esquizofrenia. Dentro da esquizofrenia, você pode ter crises psicóticas, tá bom? A esquizofrenia é o quadro como um todo. A Ariane está falando aqui, na situação B, acontece por erro de tratamento? Sim, sim, por erro de tratamento, por falta de estimulação, né, do paciente, de um emprego de uma forma de manejo desse paciente que seja equivocada, e por aí vai. Tá? Então, é assim, de uma forma mais descritiva, é assim, o que a gente vai encontrar muito no cenário das psicoses, né? Por isso que a gente vai ter, aqui eu vou pular um slide aqui, só para mostrar para vocês, eu já volto para tudo isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala de transtorno psicótico breve, a gente está falando dessa pessoa que teve uma crise, tratou, voltou para um quadro de normalidade. Quando a gente fala de esquizofrenia, a gente tem uma pessoa que tem uma crise, ela melhora bastante depois do tratamento, mas ela permanece com algum tipo de quadro residual. Então, essa é a diferença que a gente vai ter entre os diagnósticos propriamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Rosane está falando aqui de uma pessoa bem próxima a ela, que teve um surto e por um bom tempo frequentou o CAPS e tomou remédios. Hoje em dia o quadro está estável e não toma mais remédios. Entretanto, a pessoa parece ter ficado mais dependente do que era antes, no sentido de não conseguir mais fazer certas coisas que fazia, como cozinhar, né? Ela cozinhava bem, hoje em dia não consegue mais. Isso entraria nessa situação? Ou não, prof, já que a pessoa não voltou 100%, né? É aquela pessoa que ficou ela teve uma melhora, porém ela ficou com algum tipo de déficit, né? E isso lembra muito uma coisa que eu vou tratar mais adiante, que são os sintomas negativos. Ela tem um diagnóstico de esquizofrenia, Rosane, não sei se dá para você me falar, ou não, ela teve uma crise psicótica, mas ficou com esse comportamento. Não sei se a Rosane consegue me acrescentar. Não tenho certeza absoluta. É porque às vezes pode ser um quadro de uma esquizofrenia, né? E que a pessoa hoje ela tem mais sintomas negativos da esquizofrenia. Por isso que vai ter que esperar um pouquinho para eu falar lá na frente desses sintomas, mas possivelmente talvez seja isso, tá bom? A Bia está aqui perguntando, professora, você poderia esclarecer a diferença entre transtorno, psicose e alterações das funções psíquicas? Então, vamos começar do fim para o começo aqui. Alterações das funções psíquicas são sintomas isolados que podem acontecer em vários quadros. Por exemplo, quando a gente fala de anedonia, que é a falta de prazer para fazer as coisas da vida, né, as coisas que antes geravam prazer, essa anedonia é um sintoma que pode acontecer na depressão, pode acontecer na esquizofrenia, pode acontecer em alguns transtornos da personalidade. Então, o sintoma, ele pode realmente aparecer em diferentes cenários. Na psicose, a gente está falando aqui exatamente, né, de um quadro específico onde a gente vai ter algumas alterações de algumas funções psíquicas. Então, certamente na psicose a gente vai ter alteração do pensamento e a gente vai ter alteração de senso-percepção, que são os delírios e alucinação, por exemplo, né? E transtorno é uma expressão mais genérica que a gente usa para falar dos efeitos de um certo quadro psicopatológico do ponto de vista, né, do impacto que ele gera.
E por isso que a gente chama, a gente nomeia alguns transtornos em saúde mental, então, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno psicótico, transtorno de espectro autista, o que se subentende que existe um prejuízo na vida dessas pessoas em função da convivência com esse quadro. Não sei se aí ficou um pouquinho mais claro, né? A Camila está perguntando aqui, né, professora, é considerado que as pessoas já nascem com esquizofrenia ou é desencadeado ao longo do tempo? É a grande discussão que se tem, Camila, até que ponto talvez em alguns grupos familiares a gente tenha pessoas que têm uma vulnerabilidade maior para desenvolver um quadro de esquizofrenia. Isso não significa uma fatalidade, tá? Você pode ter mãe e pai esquizofrênicos e talvez você não vá desenvolver esquizofrenia em momento nenhum da tua vida, né? Existe uma teoria que fala a respeito de uma possível bioquímica cerebral que principalmente aí, né, em torno aí da questão, qual que é o hormônio? Da dopamina, que acaba sendo afetada nesses indivíduos e que talvez a gente tenha uma certa vulnerabilidade para essas pessoas, em especial, desenvolverem quadros psicóticos. Existem questões psicossociais, né? Então as pessoas elas enlouquecem, né, mais facilmente frente a certos cenários econômicos, cenários políticos. Então, hoje em dia, o que se entende, Camila, é que é um modelo multifatorial. A gente vai ter um pouco de tudo para a gente poder falar de todos os transtornos mentais, inclusive da esquizofrenia. Opa. A Camila a gente leu um artigo muito legal sobre isso no primeiro semestre. Ah, legal, depois vocês compartilhem, por favor. Pessoal, eu vou aqui passar 2 fragmentos de vídeos, né, de 2 pessoas que têm quadros de esquizofrenia. Né, na aula passada a gente falou, né, do John Nash, né, do personagem do filme Uma Mente Brilhante, e eu vou trazer aqui 2 pacientes, né, duas pessoas que são também pacientes de serviços de saúde mental, o Wagner e o Vitor Hugo. Que os dois têm o mesmo diagnóstico, para vocês terem uma noção de como é que a gente vai ter diferenças, né, em pessoas que tenham esse mesmo quadro. Então, eu vou começar pelo Wagner. O Wagner, ele foi aí, né, um dos protagonistas de um dos episódios daquele programa A Liga, que não existe mais lá na Band, é uma pena, porque eles faziam reportagens muito bacanas. É o equivalente a profissão repórter, que passava na Band. Eles tinham alguns programas temáticos, e um deles foi exatamente transtornos mentais, e uma das pessoas que aparece, né, retratada lá é o Wagner, que é melhor que vocês vejam mesmo, melhor do que eu explicar aqui, né, e como é que o Rafinha Bastos, que acompanhou o Wagner, né, porque ele foi se apercebendo da experiência desse paciente com a esquizofrenia, né? E o segundo vídeo é com o Vitor Hugo, foi uma entrevista aí que num canal bem bacana, que tá tudo reportado aqui, né, os canais e tudo mais nos slides a seguir, em que a gente vai ver o Vitor Hugo falando também da convivência dele com a esquizofrenia e das coisas que ele foi se apercebendo ao longo aí do diagnóstico que ele teve, tá bom? Então, só pedir para vocês esperarem aqui, só para eu compartilhar. Aqui, né? Opa, eu não salvei o do Wagner. Agora deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. Só um instantinho aqui, gente. Uhum. Eu vou fazer assim, enquanto eu encontro o vídeo do Wagner, eu vou compartilhar o do Vitor Hugo, que eu acho que ia passar depois, mas dá para a gente passar agora. Aqui mais à mão.
Bem, agora eu vou compartilhar o outro vídeo, então, só um instantinho.
Bem, eu queria mostrar só um fragmento aí da história do Wagner, que vai reaparecer aqui no episódio da Liga, que eu acho que vale até a pena ver, quando ele vai até o serviço de saúde, onde ele faz o tratamento lá no Proesc da Unifesp, que é um núcleo que trabalha exatamente com esse tipo de clientela. Também tem um momento em que aparece ele interagindo com a namorada, que inclusive também é usuária lá do Proesc, que tem o mesmo diagnóstico que ele. Então, é bem rico a gente acompanhar a rotina do Wagner, né, para a gente poder entender um pouco como é que é essa convivência com a esquizofrenia, né? Tem nos slides, viu, Denise, né, um pouquinho mais adiante, deixa eu só aqui descontinuar o vídeo, tá aqui, olha, tem o link de todos eles, tá? Tem outros vídeos aqui que eu queria passar para vocês, mas o do Jorge, que é esse segundo vídeo aqui, é também um usuário lá do Proesc, lá da Unifesp, que ele teve um diagnóstico de esquizofrenia quando ele era jovem também, é uma pessoa extremamente articulada, inclusive é um ativista aí da questão dos direitos, né, da pessoa que tem esquizofrenia. Vale a pena vocês também assistirem. E esse primeiro vídeo aqui, ele está com legenda em inglês, né? É uma garota americana que ela dá o depoimento dela, né, a respeito aí do convívio dela com a esquizofrenia. Também vale a pena aí dar uma olhadinha. O anterior já tinha mostrado, os dois anteriores, o primeiro, né, do John Nash, né, do Uma Mente Brilhante, e agora do Wagner, que a gente acabou de ver, né. A Ariane está perguntando aqui da síndrome de Down, né, do Wagner, que você queria saber, Ariane. Isso, não, ele teve realmente um quadro de esquizofrenia mesmo, até onde foi apresentado, ele não tem uma comorbidade não com síndrome de Down, né? É o próprio efeito mesmo da doença, né? O que foi acontecendo na vida psíquica, né? E a gente percebe, né, do ponto de vista comportamental, que ele tem uma certa puerilidade, né? A maneira como ele vai contando a história dele, né? Parece, às vezes, até uma pessoa mais imatura, né? No jeito como ele lida com questões do dia a dia dele, né? O Matheus está aqui observando, né? Uma síndrome de Down não tem um nível, como é cromossômica, você tem ou não, sim, Matheus, bem lembrado. Mas no seu comentário eu lembrei de um caso de um rapaz que tem Down, esquizofrenia, num canal do YouTube, SBSK, um rapaz entrevista várias pessoas com distúrbios, transtornos, etc. Conheço esse canal, é um canal bem interessante, assim, vale a pena dar uma olhada, é bem recomendável mesmo, né? São várias síndromes, né, síndromes genéticas, né, Matheus, que o rapaz vai retratando, né, vai conversando com as pessoas, né. A Sofia disse que também a acompanha, bem, bem bacana mesmo. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, né? Chamou alguma coisa atenção nesses casos, né, que foram retratados nas situações do Wagner e do Vitor, que vocês queiram comentar? Professora, eu Pode queria falar, falar Paulo. que o que me chama a atenção no Wagner foi mais no âmbito social dele, né? E eu tenho reparado muito que as pessoas que têm transtornos, né, como esquizofrenia, Down, né, elas tendem a se relacionar ou tendem a ter relações afetivas com gente que tem o mesmo tipo de patologia, né? E eu acho muito estranho, porque dado que a nossa sociedade é extremamente normativa, parece que a gente cria uma casta, né? Sim, concordo E, inteiramente, sim. né, seria só isso, e eu acho isso aqui muito triste. E até mesmo hipócrita, dado que de vez em quando você vê nós ocidentais criticando a Índia pela sociedade de casta, É, mas a gente tem uma casta psicopatológica, né? E outras castas também. sim. E te digo mais, Paulo, existe muito essa atribuição da incapacidade, né, dessas pessoas, tanto é que a gente tem pessoas que se aposentam por invalidez mesmo, né, em decorrência desse tipo de quadro, e isso acaba sendo muito nocivo para essas pessoas, porque elas se veem totalmente segregadas no meio profissional.
Então, às vezes, a família decide, né, entrar com um processo de aposentadoria por invalidez. Ok, isso subsidia a pessoa a receber um valor que sempre é muito aquém das necessidades de qualquer pessoa, como em caráter aí de subsídio previdenciário, mas eu já ouvi muitos pacientes e acompanhei pacientes com esquizofrenia dizendo que gostariam de voltar ao mercado de trabalho. E aí existe toda uma lógica segregacionista em relação a isso. Então, quando você fala da questão das castas, castas que a gente vê na Índia, por exemplo, muito mais disseminadas, aqui a gente vai ver de um jeito subliminar, muitas vezes, mas sim, concordo inteiramente com você. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, aqui no chat a gente já comentou. Então, a ideia aqui era mostrar exatamente as diferenças que a gente vai ter de convívio com o mesmo diagnóstico. E eu fiz questão de selecionar esses vídeos em especial, porque existe também uma outra lógica, às vezes muito equivocada, em profissionais de saúde mental. Vou pegar aqui carona no que a gente estava falando, de achar que a pessoa que tem esquizofrenia é aquela pessoa que fica delirando e alucinando 24 horas por dia. Isso não é verdade, né? A gente tem pessoas que têm sintomas que são até bastante, que interferem bastante no cotidiano da pessoa, muitas vezes, que interferem na sua forma de lidar com seus pares, com família e com a sociedade de uma maneira geral, mas são pessoas que a gente consegue manter uma conversação, né? Vocês viram nos dois casos, né? Do Vitor Hugo, assim, é uma coisa flagrante, né? Um rapaz super agradável, querido, simpático, né? Que vai falando sobre a sua vida, vai falando com muita pertinência sobre as coisas que ele vai se apercebendo, né? Dentro do seu diagnóstico, e que não é essa figura, né, meio quase caricata que se imagina, né, do esquizofrênico, que é o louco, né, entendido como louco com o qual você não consegue interagir de forma alguma. Por isso que eu achei legal trazer esses dois exemplos aqui, né. A Ana Júlia está falando, professora, você já viu o caso do neto do Chico Anísio, que depois de tomar ayahuasca, a mãe conta que ele não voltou para a realidade e depois acabou falecendo? Nesse caso, seria uma esquizofrenia gatilhada por psicoativos? Sei muito pouco da história, embora ela não seja estranha para mim, eu já tinha visto, acho que é o filho do Nísio Neto, né, que é um dos filhos do Chico Anísio. Possivelmente sim, né? Alguém que talvez já tivesse algum nível de vulnerabilidade, eu não sei, ele teve diagnóstico de esquizofrenia mesmo, Ana Júlia? Não sei, você que está mais a par da situação dele, mas isso pode acontecer. Às vezes você vai ter aquela questão da vulnerabilidade biológica, né? Que talvez seja aí Oi, liguei o Oi, Ana. microfone para ficar mais fácil. Eu vi que ele tomou o chá quatro vezes e a mãe disse que ele já tinha ficado estranho, assim, e aí eles levaram Depois da quarta vez ele não voltou mais, ela disse, e levaram ele em psiquiatras e tudo mais, e falaram que não tinha mais volta no estado que ele estava e que ele estava num surto psicótico, assim. Ela não falou se era esquizofrenia, qual foi a coisa exata. Ela falou que era um surto psicótico que ele não voltaria mais. Uhum. Tá, agora eu entendi, então. Foi por isso que ele acabou tendo, então, aí um prejuízo maior depois, né? Ele não teve digamos, um retorno para o funcionamento anterior que ele tinha. Isso. Ok. Pelo que eu vi ela falando, né? Na quarta vez ele já saiu lá do ritual, né? Da ayahuasca, sem sair da força, né? Que falam. Sim, E aí ela falou, talvez quando ele chegasse em casa ia melhorar, e acabou não melhorando. Aí levou para psiquiatras e tal. Ela disse que ele começou a ouvir as vozes do chá, e depois disso ele foi acho que ele foi ficar em jejum e meditar numa praia e acabou se afogando e tudo mais. sim. Mas não sei se foi esquizofrenia mesmo, não sei. Mas pode ser que tenha sido, sim, Ana Julia, um quadro de esquizofrenia em que ele acabou, então, evoluindo com alucinações ou com um pensamento delirante. Pode ser que sim, embora a gente não saiba oficialmente o que foi, né? Tudo leva a crer que sim. A Ariane está aqui perguntando, se não fossem as alucinações, o primeiro caso poderia ser considerado um bipolar?
Sim, se a gente tivesse assim, muito marcadamente questões ligadas a alterações de humor, né, que eu acho que é o coração do quadro da bipolaridade, né, fases em que você vai ter euforia e depressão. Às vezes, Ariane, acho que aqui é uma questão que eu quero até sublinhar. Em fases de depressão ou de mania, você pode ter sintomas psicóticos também, mas eles são circunscritos ao momento de alteração de humor, o que é diferente do esquizofrênico, em que você vai ter essas alterações acontecendo ao longo da história da pessoa. Só fazendo essa observação adicional. Já tive paciente bipolar que na fase de mania tinha sintomas psicóticos, né, que eram quadros mais graves, mas aí ficam muito circunscritos ao período de alteração de humor, né? O Pedro está aqui avisando do João que acabou perdendo a conexão, não conseguiu voltar para a aula. Depois aí você me avisa na hora da chamada, Pedro, que o João estava aqui, eu agradeço, tá bom? Para não colocar falta para ele, se ele não conseguir voltar. Aqui os vídeos, né, que eu já então mencionei para vocês, e aqui a gente vai apresentar então para vocês, eu estou falando muito da esquizofrenia, e por quê? Né? Porque é o quadro mais grave dos quadros psicóticos que a gente tem, mas a gente tem outros possíveis, e aí o DSM ele vai nos apresentar isso dentro desse grande guarda-chuva que se chama espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, né? É bem legal lembrar aqui, né, de que eles incluíram a palavra espectro, né, que é a questão da avaliação qualitativa. Acho que isso foi um avanço, a gente fala tão mal do DSM-5, né, com a sua forma cruel, como lida com alguns quadros, mas aqui a gente tem que dizer que foi um avanço deles, né, porque eles incluem, né, a possibilidade das diferenças de apresentação de um mesmo quadro. Então, acho que isso é sempre uma boa novidade em se tratando de sistemas classificatórios. E aqui a gente vai ter os diferentes quadros que aparecem, por isso que é uma síndrome, né, que a gente está falando, síndromes psicóticas. Então, a gente vai ter alguns sintomas que compõem a síndrome, perda da noção da realidade, alucinação, delírio, né, comportamento desorganizado. Isso vai aparecer em todos esses quadros aqui, mais ou menos. E pensando aí numa temporalidade, né? Se a gente falar, por exemplo, de um transtorno psicótico breve, que é o terceiro item que a gente tem aqui, a gente está falando de um quadro que ele vai ter um curso mais breve mesmo, né? Então, o DSM propõe aí, como transtorno psicótico breve, a presença de sintomas psicóticos que perduram de um dia até um mês. Por isso que tem esse nome de transtorno psicótico breve, né? E a gente vai ter a conjugação de outros sintomas para além dos sintomas psicóticos, em cada um desses quadros que a gente está falando aqui. Então, só mencionando aqui, né, o transtorno da personalidade esquizotípica, a gente não vai falar de transtorno da personalidade ainda, a gente vai ter uma aula mais adiante só para falar desse grupo diagnóstico, mas a gente vai ter sintomas psicóticos aparecendo nesse tipo de transtorno da personalidade aqui, né? Não é uma coisa corriqueira, né? Então a gente depois, quando falar desse transtorno, vai ficar um pouco mais claro, mas a pessoa tem momentos psicóticos durante esse transtorno da personalidade. Depois a gente vai ter o transtorno delirante, que antigamente era chamado de paranoia, né? A paranoia é um quadro onde você vai ter essencialmente um delírio de longa data, às vezes, que perdura aí por meses e anos. É um quadro que a gente encontra pouco em serviços de saúde mental, porque essas pessoas geralmente têm essa vivência delirante de uma forma silenciosa. Eles não compartilham com outras pessoas. E uma outra razão que a gente tem para não ter tanto esse paciente nos nossos serviços de saúde é que o funcionamento dessa pessoa em outras áreas da vida dessa pessoa, é um funcionamento próximo do normal. Então, é uma pessoa que trabalha, que estuda, que não tem um pensamento tão desagregado quanto é um esquizofrênico, mas ele tem uma espécie de núcleo delirante dentro dele, né, alguma coisa que aparece, às vezes, circunscrita a um certo tipo de situação, né? Eu vou dar aqui um exemplo de um caso clínico que eu acompanhei lá no hospital psiquiátrico, que tinha esse transtorno delirante. Era um rapaz que ele foi trazido para ser internado, e até a gente de cara achou que, talvez, né, nossa equipe, né, a gente achou que talvez não fosse um caso de internação,
Inclusive, a gente deu alta para ele muito rapidamente, por entender que não era o caso de ficar ali naquele ambiente. E aí, a gente, conversando com esse moço, percebia que, assim, ele tinha um discurso coerente, organizado, não tinha nenhum indício de alucinação, mas quando a gente falava de um tema específico, vinha à tona a temática delirante dele, que era a relação que ele tinha com o pai, né? Então, a gente conduziu a entrevista, me lembro assim muito claramente até hoje, né? Estávamos eu, a psiquiatra, o assistente social, a gente estava conversando com esse rapaz, conversa muito agradável, uma pessoa que tinha vários assuntos a tratar. Quando a gente perguntou para ele, e sobre o seu pai, né? O que você conta sobre ele? Ele mudou assim. Naquele momento, ele arregalou o olho e falou assim: Ah, então vocês estão aqui por causa dele, né? E aí o discurso dele começou a ser totalmente diferente. E ele falou: Olha, o meu pai me persegue desde que eu era criança, ele coloca câmeras em todos os lugares que eu passo, né? Ele tinha toda uma temática francamente delirante, não era só uma dificuldade de relacionamento com o pai, né? Ele disse que ele foi para o Japão, né? Ele era descendente de japoneses, foi lá trabalhar como decassegue, e aí quando ele chegou lá no Japão, disse que na linha de montagem da fábrica existiam câmeras que o acompanhavam no sentido do desempenho dele lá na linha de montagem, que essas câmeras teriam sido colocadas porque o dono da fábrica se mancomunou com o pai dele e as câmeras estavam ali com essa finalidade. E aí ele começou a trazer toda uma temática francamente delirante em relação a essa figura paterna, né? Então, nesse caso, a gente fica pensando em alguma coisa que é sim, né, uma temática delirante, que compõe muito do que é esse transtorno em especial. Ele não tinha alucinação, por exemplo, né? Ele não via vozes, não via vultos, mas ele tinha toda uma forma muito singular de ver a influência do pai na vida dele, né? E volto a dizer, não era um problema só de relacionamento com o pai, que isso qualquer pessoa pode ter. Ele tinha uma série de outras coisas que eram realmente fora do que era possível acontecer. Imagina uma linha de montagem no Japão, as câmeras estarem ali, especialmente monitorando as ações do rapaz, porque o pai dele mandou, né? Uma coisa que a gente já pode entender que não condizia com a realidade. Depois a gente tem o transtorno psicótico breve, né? Que é esse que perdura de um dia até um mês, né? Que devidamente tratado melhora. É aquela, dentro daquele nosso diagrama lá atrás, é aquela pessoa que tem uma única crise e depois volta para a linha da normalidade, uma boa parte dos casos. Depois a gente vai ter o transtorno esquizofreniforme, que tem uma diferença do transtorno psicótico breve em termos de duração. Então, se o breve vai de um dia até um mês, né, a gente tem o esquizofreniforme, ele vai de um mês até 6 meses de duração, com delírios, alucinações, mas ainda não atingindo um patamar que a gente possa pensar numa esquizofrenia. A esquizofrenia, a gente vai ter que ter alguns pré-requisitos. Um deles é de que isso perdure para além de 6 meses, né? Por isso que a gente, às vezes, tem um paciente que migra de um diagnóstico para o outro, a depender dessa questão da temporalidade, né? Depois a gente vai ter o transtorno esquizoafetivo, que é um quadro muito raro, inclusive bastante contestado no meio acadêmico, né, em que se fala de uma conjugação de esquizofrenia com transtorno bipolar. Então a gente vai ter uma pessoa que tem delírio, alucinação, comportamento desorganizado, ou que está aquém, né, daquilo que é esperado para a normalidade, e isso acontecendo junto com momentos de euforia e de depressão que podem se alternar ao longo desse período de esquizofrenia, né? Volto a dizer, um diagnóstico bastante polêmico, né? Alguns autores costumam dizer que, na verdade, é um bipolar que tem um funcionamento um pouco mais prejudicado, e que não é uma comorbidade necessariamente, mas um diagnóstico realmente de alguém com um funcionamento mais deficitário, do ponto de vista de ser um bipolar com alguns prejuízos a mais, né? Depois a gente vai ter o transtorno psicótico induzido por substância e medicamento,
entra em cena aqui, né, essas substâncias que são, às vezes, empregadas em rituais, em certas experiências que são buscadas pelo próprio indivíduo, né, às vezes aquela droga recreativa, né, se usa essa expressão, droga recreativa. Você vai, às vezes, tem festa, raves e coisas assim, então você pode ter, às vezes, um transtorno psicótico induzido por esse tipo de substância, ou por uma medicação ao longo de um tratamento médico. Então, uma pessoa que às vezes está fazendo um tratamento oncológico, por conta desse câncer, a pessoa vai fazer uso, às vezes, de analgésicos muito potentes, então a gente está falando aí de morfina, tramal, etc., que às vezes para algumas pessoas induzem sintomas psicóticos, né, durante o emprego desse medicamento. Né? Transtorno psicótico devido a outra condição médica, então uma pessoa que, por exemplo, tem um tumor cerebral, que está alojado num certo lugar específico aí do tecido cerebral e que às vezes vai gerar algum tipo de sintoma psicótico, às vezes uma psicose com alucinação auditiva, visual, mas aí a gente tem uma questão predominante aí, que é a questão da presença desse tumor, e finalmente o transtorno catatônico associado a outro transtorno mental ou devido a outra condição médica. É um quadro também difícil de caracterizar, o que a gente sabe que a catatonia é uma das formas que a gente tem, às vezes, de esquizofrenia. Então, você tem aquela pessoa que, às vezes, fica parada no mesmo lugar durante horas a fio, na mesma posição, com a mesma expressão facial, com a mesma postura física. Às vezes ele fica numa posição, inclusive, bastante, aos nossos olhos, bastante incômoda, mas isso faz parte, né, do comportamento dele, né, isso que a gente chama de catatonia, né, essa questão de você ficar imobilizado, né. Isso pode acontecer na esquizofrenia, pode acontecer, às vezes, algumas doenças orgânicas. Quando a gente falar dos transtornos orgânicos mentais, que é o nosso próximo item depois das síndromes psicóticas, isso vai ficar um pouco mais claro, né? A gente tem algumas coisas que podem afetar primária ou secundariamente o cérebro, algumas doenças, e que geram, às vezes, sintomas do tipo catatônico. Tá? Aí, avançando aqui um pouquinho, tem um quadro, né, que eu queria mostrar aqui, depois eu volto para esse slide. Tem muita informação, mas que é exatamente esse critério da temporalidade que eu estava falando. Vou começar aqui pela quinta linha. Transtorno psicótico breve, né, o surgimento súbito de sintomas psicóticos e a duração, entre um dia e um mês. Depois a gente migra para a segunda linha. Transtorno esquizoafetivo, né, são sintomas iguais da esquizofrenia, porém a gente vai ter uma duração maior, de 1 a 6 meses. Primeira linha, a esquizofrenia, que a gente já vai explicar dela em especial, que sintomas que têm que estar presentes. E aí a gente tem um mínimo de 6 meses para a gente poder pensar nesse diagnóstico. Depois a gente vai ter o transtorno esquizofreniforme, o transtorno esquizoafetivo, que é a terceira linha, onde a gente tem a conjugação de sintomas de esquizofrenia mais sintomas de transtorno do humor, e aí a gente vai ter aí, né, alguns critérios, né, a questão de ter que ter delírios e alucinações, e também transtorno e sintomas de humor que possam fazer parte desse quadro. Depois a gente vai ter o transtorno psicótico devido à condição médica geral, né, então alguma coisa que pode ser detectada do ponto de vista orgânico, por isso que eu citei a questão do tumor no cérebro como sendo um desses disparadores aí de transtorno psicótico nesse caso. E, por fim, o transtorno psicótico induzido por substância. Então, a gente vai ter aqui os sintomas psicóticos, eles são considerados uma consequência fisiológica direta de uma droga de abuso, um medicamento ou exposição a uma toxina que possa, então, levar a esse tipo de sintoma psicótico. Né? E tem muita informação, desculpe que o quadro está realmente muito poluído, mas eu acho que ele esclarece muito essa questão da temporalidade, né, para a gente migrar, às vezes, de um diagnóstico para outro. Né? O que a gente tem, então, que eu tinha comentado, né, o aspecto qualitativo que o DSM-5 ele vai introduzir como uma possibilidade de avaliação do quadro, né?
E o critério temporal, que eu acabei de falar, mas só para deixar aqui registrado no slide, que acaba sendo um definidor, muitas vezes, aí de um diagnóstico e não de outro, né? Ô, prof, Pode falar, Pedro. eu gostaria de saber, por exemplo, tem algumas substâncias psicoativas, um exemplo delas é a cannabis, que pode levar o paciente a ter uma crise esquizofrênica ou a desenvolver um transtorno esquizofrênico. Eu queria saber se ela pode desencadear uma tendência que a pessoa já tem, pode ser genética, enfim, ou ela realmente tem um efeito causador. Uhum. Isso é uma outra questão polêmica, né? Que inclusive muitas pessoas que são aí, né, que fazem parte da política antidrogas, elas argumentam, né, o quanto você tem às vezes no emprego de uma droga como a cannabis, né, uma espécie de precursor de quadros mais graves, né? Isso é uma questão que não é assim consensual, viu, Pedro? Há quem diga que na verdade é uma vilanização da cannabis, né, e que ela sozinha não teria esse potencial, por quê? Porque a ideia é de que você vai ter uma conjugação de fatores. De fato, qualquer substância, até um fármaco normal, por isso que eu citei, por exemplo, uma medicação analgésica potente. Para algumas pessoas gera um quadro alucinatório. Eu via meus pacientes lá do Pérola Byton, por exemplo, que tinham câncer, tomavam Dimorfe, que é um derivado de morfina, né? Que tinham alucinação visual, viam um bicho na parede, sentiam coisas passando pela pele, mas isso não era para todas as pacientes. Então, eu acho que isso tem que ser pensado em termos de uma conjugação de fatores, né? Talvez a cannabis, sim, para algumas pessoas possa gerar isso e para uma grande maioria não, né? Por isso que a gente vai ter que pensar nessa teoria da multifatorialidade, tá bom? A Camila está aqui perguntando, né, professora, o que é recomendado fazer quando a pessoa entra nesse estado catatônico, né? Primeiro a gente garantir, Camila, que ela fique numa posição que seja confortável, né? Porque essa pessoa realmente, às vezes, ela fica numa posição, por exemplo, sei lá, agachada de um jeito em que ela vai se sentir, né, desconfortável de algum jeito. É abordá-la e tentar buscar aí algum tipo de aparato mais imediato no sentido do conforto. Depois aí manter uma conversação com essa pessoa para entender o que está acontecendo com ela, né, naquele momento, se aquele ficar naquela posição tem um sentido para ela, provavelmente sim, né? E é isso que a gente vai fazer nesse primeiro momento, tá bom? Eu já tive alguns pacientes que tinham esse estado catatônico, o que eu acabava fazendo do ponto de vista do manejo era assim, e acaba sendo bem, bem produtivo, né? Eles conversam nesse estado? Muitas vezes não. Existe um outro sintoma que aparece junto com a catatonia, que é o mutismo, que é o não fazer contato de qualquer maneira, né? Ou o mutismo seletivo, que é falar algumas coisas, mas não falar outras. Pelo menos os meus pacientes, eles ficavam em silêncio. Tá? Bem, aí falando do diagnóstico de esquizofrenia, o que a gente tem aqui é exatamente um copia e cola do que a gente tem do DSM-5, né? Então, o que eles propõem? Eles têm 3 níveis de critérios que eles vão apresentar para a gente. O primeiro é o seguinte, né? Então, 2 ou mais dos itens a seguir, que são 5 itens. Pelo menos um deles deve ser 1, 2 ou 3. Então, para a gente pensar numa esquizofrenia, pelo menos tem que existir ou delírios, ou alucinações, ou discurso desorganizado, tá? Além desses 3, né, comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico, e os chamados sintomas negativos, que hoje não vai dar tempo da gente falar deles, mas a gente tem, na literatura da esquizofrenia, se vocês quiserem até se adiantar e procurar isso, a gente vai ter os chamados sintomas positivos da esquizofrenia e os sintomas negativos, né? Embora a gente não vá chegar nos slides hoje para falar a respeito disso, eu vou adiantar aqui para vocês. Sintomas positivos da esquizofrenia
dizem respeito àquilo que é mais claramente verificável em alguém que tem esquizofrenia, né, que é delírio, alucinação e comportamento desorganizado. É aquilo que faz as pessoas serem levadas para um serviço de saúde mental numa crise, num surto. Inclusive, no surto aparecem muito esses sintomas positivos, né? É aquilo que melhor caracteriza uma pessoa numa condição psicótica e uma pessoa que tem esquizofrenia, então, com esses tais sintomas positivos. Sintomas negativos, né, são aqueles que dizem respeito ao isolamento social, a falta de vontade para poder fazer coisas do seu cotidiano, a negligência com higiene pessoal, aquilo que o Wagner falou, Wagner não, o Vitor falou que às vezes para arrumar o quarto dele era muito difícil, né? Era um esforço redobrado, né? Isso a gente pode chamar de sintoma negativo, né? Essa pessoa começa a carecer de uma organização nas coisas do seu cotidiano e de uma falta de vontade de interagir com outras pessoas. Existem pacientes esquizofrênicos que têm mais sintomas negativos do que sintomas positivos. É aquela pessoa que, às vezes, tendo o diagnóstico de esquizofrenia, vive com a família e aí ela se isola num quarto, numa edícula, ela não interage com ninguém, né? As pessoas sabem que ela tem o quadro de esquizofrenia, mas a questão do isolamento social é o que mais se destaca nessa pessoa. E tem aqueles que têm mais sintomas positivos. Então, acho que o Wagner, né, eu acho que é um bom exemplo disso. É aquela pessoa que tem uma interação social, né, que consegue, né, ter uma rotina de sair de casa e fazer o seu tratamento, fazer algumas atividades, e que tem essa questão da desorganização eventual e, às vezes, de alguns delírios residuais, algumas alucinações residuais, fazendo parte do seu quadro. É isso que a gente vai chamar de paciente com mais sintomas positivos do que negativos. Vocês vão perguntar assim, professora, é possível uma pessoa conjugar os dois sintomas, dependendo aí da fase de esquizofrenia que a pessoa esteja? Sim. Então, uma pessoa que vive isolada, sem demanda de sociabilização, que tem sintomas negativos, ela tem uma piora do quadro e vai ter mais sintomas positivos num certo momento da doença. Pode acontecer. Pode acontecer uma pessoa que tem mais sintomas positivos, depois ir se isolando socialmente, ficar cada vez mais desconectado, né, da relação com as pessoas ao longo da doença, também pode acontecer isso. É o que vai acontecer com os pacientes manicomiais, né? Muito provavelmente eles entraram com um quadro com sintomas positivos e por uma série de razões, falta de estímulo, aquilo tudo que eu falei para vocês, eles vão cada vez se isolando mais, né? E eles começam a ficar sem interagir mais, às vezes, nem com pessoas próximas, né? Ele vai ficando cada vez mais afundado nesse mundo pessoal. Então, é isso que a gente vai falar de predominância de sintomas negativos. O tratamento é diferente para esses dois grupos de pacientes? A começar pelo emprego da medicação, né? Existem medicamentos antipsicóticos que são mais voltados para pacientes com sintomas positivos e existem medicamentos antipsicóticos que são mais voltados para pessoas com sintomas negativos. Então, a questão medicamentosa ela é diferente. A questão terapêutica também é diferente? Sim, né? Então, por exemplo, um paciente com sintoma negativo, ele tende a se isolar mais socialmente, né? Talvez seja muito legal a gente incluir no tratamento, claro que isso depende muito de condições financeiras, inclusive, né? A gente incluir um acompanhante terapêutico para esse paciente. Você já tem dificuldade de sair de casa, né? Então, a tendência é que a gente tenha que incluir um profissional, e o AT, ele faz essa função de mediar essa pessoa nas relações interpessoais dele. Então, o AT vai até a casa desse paciente e, aos poucos, ele vai sensibilizando essa pessoa para sair de casa, né? Para que ele vá no shopping, no mercado, no banco, para que ele faça uma viagem,
coisa que ele deixou de fazer, né? Então, o próprio plano terapêutico, ele vai se modificar dependendo dos sintomas que esta pessoa vai apresentar. Às vezes de um jeito ou de outro, mais positivo ou mais negativo. Por isso que é importante a gente ter essa definição de quais são os sintomas predominantes naquela pessoa, né? Esse isolamento também pode ser por causa, a Ariane está perguntando, das consequências sociais de ter a doença, não necessariamente ser um sintoma psicótico. Com certeza, Ariane. E aí entra a questão aí das castas, né, e da segregação a quem não se adequa a certos comportamentos esperados socialmente. Essas pessoas falam muito da questão da segregação. Se vocês continuarem vendo o vídeo do Vitor Hugo, o assunto seguinte que ele estava falando é exatamente do quanto a sociedade está despreparada para lidar com pessoas que têm esquizofrenia, né? Então, acho que é um depoimento muito lúcido dele falando a respeito disso, né? Vou ver como é que está aqui, só vou passar um slide, né? Só para apresentar o que a gente vai falar depois da nossa avaliação no dia 5, né? Então, a gente vai falar dos sintomas, né, além do que eu já comentei, os positivos e os negativos, vai falar de algumas alterações que algumas pesquisas já mostram em termos de cognição, né, na esquizofrenia, e aí a gente conta muitíssimo com a parceria dos nossos colegas neuropsicólogos, que fazem uma avaliação muito mais acurada, muito mais pormenorizada do que vai acontecer do ponto de vista cognitivo na vigência de uma esquizofrenia, o comportamento dessas pessoas e, no final, eu vou falar do funcionamento social, e que a gente vê de uma forma mais corriqueira dentro desse universo da esquizofrenia. Mas aí a gente continua na próxima aula. Para concluir aqui, gente, não sei quem chegou depois que eu abri aqui a sala, eu vou só reproduzir aqui, que eu coloquei, sobre a avaliação que a gente vai ter da disciplina. Alguém já tinha perguntado na aula passada, eu fiquei devendo essa informação, né? Então, a gente vai ter duas avaliações. A primeira vai ser no dia 5, não a próxima segunda, que a gente vai estar de recesso, né? Vai ser uma prova individual, com provavelmente aí questões de múltipla escolha e uma ou duas questões dissertativas, né? E a avaliação 2, que vai ser com base no filme Uma Mente Brilhante. Então, eu vou pedir para que vocês se organizem em trios e que vocês possam responder, vão ser duas questões dissertativas sobre o filme, né? A entrega vai ser até dia 12/4, né? E aí o roteiro para essa avaliação eu vou mandar via Moodle ainda nessa semana, tá bom? Para vocês, então, poderem depois me reencaminhar. Não sei se ficou claro, se vocês querem tirar alguma dúvida. A prova vai ser múltipla escolha e duas dissertativas, Ana. Tá bom? Ok. É isso, então, pessoal. Camila, acho que também está fazendo aqui uma pergunta. Enquanto vocês formulam alguma pergunta, comentário, eu vou aqui abrir a lista de presença de vocês. Só um instantinho, pessoal. Pronto, já abri aqui. Isso, Camila, o conteúdo será até o que a gente viu hoje, tá bom? Pode ser em quarteto? Ok, vai. No máximo 4 pessoas, no máximo, tá bom? Então vamos lá. Alan, Alice, Ana Júlia, Ana Keuli, Ana Luísa, Ariane, Beatriz Ferrari, Beatriz Lopes, Beatriz Parreiras, Bianca, Breno, Bruna, Bruno, Camila Brandão, Carolina, Cecília, Chiara,
Denise, Diana, Edmilson, Estela, Fernanda, Gabriel Aires, Gabriela Takeuchi, Gabriela Nakamura, Giovana, Isabela de Camargo, João Pedro, João que caiu, né? Juan, Júlia Pedrosa, Juliana, Júlio, Camila, Larissa, Laura, Laura Felipetti, Leonardo, Letícia, Loren, Lucas, Luísa, Marcela, Maria Carolina, Maria Eduarda Castro, tem 3 Maria Eduardas aqui, Maria Eduarda Castro, Maria Eduarda Júlio, Maria Eduarda Martins está aqui, Maria Isabela, Mariana, Mário, Matheus, Milena, Nicole Silva, Nicole Soares, Nicole Camargo, Nina, Paola, Paulo, Pedro, Rafaela, Rafael Augusto, Rosane, Sofia, Thaís, Terrila, Thaís do Carmo, Tobias, Wagner, Vitória e William. Peraí, eu vou voltar aqui quem eu lancei falta, só para vocês me avisarem aqui. A Beatriz Parreiras está aí. Carolina Megumi, estou tirando a sua falta. Gabriela Nakamura. Leonardo de Souza. Maria Eduarda Castro. Maria Eduarda Júlio. Nicole Camargo. Teihila, que eu já vi que está aqui. Já tirei a tua falta. Thaís do Carmo. Thaís do Carmo, não. E Wagner. Deixa eu só tirar aqui a falta da Maria Eduarda. O Wagner, sim. Desculpa, ainda bem que você me lembrou. Maria Eduarda Júlio, estou tirando a sua falta. Bom, Teihila também tirei a falta. Pessoal, a gente se vê então daqui a 2 semanas, tá bom? Fiquem bem, beijo grande. Até, tchau, tchau.